Eu sei que Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas ele vela para cumprir cada uma das suas palavras. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Quero começar com esse versículo antes de nós orarmos. Vai ser uma palavra curta, mas eu creio em nome de Jesus que vai ser uma palavra pontual. Amém? Exatamente naquilo que nós estamos precisando. Aleluia. Romanos, capítulo 5, no versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Se você encontrou, o versículo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, porque quando nós atentamos os nossos olhos para a sua palavra, nós conseguimos enxergar tudo o que nós precisamos na nossa vida. Nós encontramos em você uma visão, não só isso, mas você também nos apresenta um suprimento. De forma física, financeira e também emocional. Você não despreza a nossa alma, mas você nos instrui a renovarmos ela pela tua palavra, para que nós possamos todos os dias melhorarmos diante de você e diante do corpo como um todo. Obrigada, porque assim como Paulo fala lá em Coríntios, todos nós fomos chamados para uma função específica. Ninguém é desnecessário ou desprezível para o teu reino. Mesmo que hajam coisas erradas ou coisas que não se encaixam, ainda assim, Senhor, você olha para nós com expectativa, com desejo que nós possamos nos aproximar com sinceridade de você, para que possamos melhorar. Obrigada, Senhor, porque todos os dias, pela tua palavra, se nós nos expormos a ela, o teu prumo será colocado sobre a nossa vida. E aquilo que precisa ser alinhado, ajustado e equilibrado, vai ser feito de forma graciosa. Porque você não faz as coisas com peso, você faz as coisas com graça, com favor. E ainda que existam pesos ou coisas relacionadas a dificuldades, a opressões ou a empecilhos, ainda assim, a tua misericórdia, ela vem e torna tudo gracioso. Gracioso, Senhor. Você não nos enxerga como incapazes. Obrigada, Pai, porque a palavra que vai ser ministrada nessa manhã não é uma palavra de Isabela, mas é uma palavra que Deus trouxe para Isabela, que Deus vai continuar acrescentando a ela e vai trazer para a igreja nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque nós somos vasos, vasos na mão do oleiro. Talvez quem olhe de fora possa dizer, mas há imperfeições. Mas o oleiro continua trabalhando no vaso até ser dia perfeito. E até a sua volta nós queremos ser moldados como vaso na tua mão, Senhor. Até ser dia perfeito. Onde não se achará máculas sobre a nossa vida. Simplesmente o sangue do Cordeiro. Que vai transformar a nossa realidade natural em uma realidade completa. Assim como o corpo de Cristo glorificado. Obrigada, Senhor. Eu repreendo toda a intimidação, toda a oposição à tua palavra nessa manhã. E eu declaro a tua palavra penetrando nos nossos corações. De forma tão leve, mas tão leve, Senhor. Que com graça nós conseguiremos identificar em que área especificamente ela se encaixa na nossa vida. Eu dou ordem nesse momento para que toda a oposição se cale e se contenha. Em nome de Jesus. Nós respeitamos e honramos a tua presença, Espírito Santo, e a tua unção de ensino. E é dela que nós vamos sugar nessa manhã e receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você viu esse versículo que nós começamos nessa manhã? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a lei veio para demonstrar ao homem onde o homem precisava se encaixar em submissão a Deus. Quando você estuda no Rema, tem algumas matérias que apresentam isso, que apresentam a nova realidade que você vive, a autoridade que você tem em Jesus. E eu gosto muito do que é ensinado na matéria de vida de louvor. É que a nossa vida ela é um constante altar de sacrifício para o Senhor. Às vezes, quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos em sofrimento.
em retirar de nós algo que dói, que pesa ou dar algo que é doloroso. Mas o sacrifício de louvor está relacionado com uma decisão todos os dias. Uma decisão diante de qualquer situação. Uma decisão diante de qualquer oposição. Uma situação diante de qualquer sonho. Uma oferta que é disponibilizada da sua vida. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Esdras. E nós vamos ver um pouco sobre um homem que eu acho extremamente admirável a conduta dele. E não simplesmente a conduta, mas a forma como Deus lida com ele, com o povo onde ele estava inserido e como Deus faz com que tudo se cumpra no tempo certo, na hora certa e do jeito certo. Abre sua Bíblia lá no livro de Esdras. O livro de Esdras fica mais ou menos do começo para o meio do Antigo Testamento. Esdras fica antes de Neemias, Esther, Jó. Aleluia. Quando Jesus veio, ele veio sim como um sacrifício correto, um sacrifício pleno, que tiraria todo tipo de amarra que teria na vida do homem. O homem foi criado perfeito para Deus, o homem se desconectou de Deus com o pecado, mas Jesus vem e ele restitui tudo por inteiro. E Jesus, ele foi essa oferta. Mas antes de Jesus ser essa oferta perfeita, outros sacrifícios, eles se sucederam no Antigo Testamento. Quando Deus trata com o homem, quando Deus trata lá com Moisés, fala sobre os sacrifícios, sobre as ofertas, sobre como as pessoas deveriam se posicionar. Deus ensina e instrui sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele tem trilhões de significados por trás daquela cabaninha com o lugar onde as pessoas faziam sacrifícios de animais ao Senhor. Os formatos, as cores, os tamanhos, as proporções, tudo isso tinha um significado perfeito que apontava para o Messias, que apontava para o cordeiro imolado, para o cordeiro puro, aquele que ia ser sacrificado por todos, para que toda aquela simbologia natural fosse cumprida em Cristo. Sabe quando Jesus diz assim, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumpri-la? Jesus veio para cumprir aquilo que foi profetizado nos profetas lá atrás a respeito do Messias. E o que vai acontecer com esse homem que nós vamos ler? A história dele só se cumpre em Jesus. Ah, mas a história dele teve um final feliz? Teve. Mas a profecia só se cumpre em Jesus. Todas as pessoas do Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus. Todas. Isso é maravilhoso. Você encontrou o livro de Esdras? Capítulo 1. Uau, a história é poderosa. Diz assim no versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, preste atenção no que diz o versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitradate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá.
eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outras espécies e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Deus despertou o rei Ciro e deu a ele o propósito de escrever essa carta, essa lei para as pessoas, onde ele liberava a reconstrução do templo de Israel. Se a gente for pegar uma linha cronológica, hoje eu estava conversando com as meninas sobre isso, a gente vai lá para o começo no Egito. As pessoas estavam dentro do Egito, Deus levanta Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, a terra prometida. Moisés não consegue entrar na terra prometida, porque, como nós sabemos, houveram alguns desvios no caminho da vida de Moisés. Mas tudo bem, ele conseguiu ainda contemplar a terra prometida. Josué assume o posto de Moisés e entra com o povo na terra prometida, lidera aquele povo e comanda todo o momento de possuir a terra e o posterior a esse. O povo de Israel se desenvolve, as coisas estão acontecendo, parará. Chega um momento em que Saul é levantado como rei de Israel, porque o povo clamava por um rei. Mas Saul se desvia no meio do caminho, perde o coração dele do eixo do Senhor, porque ele prefere sacrificar do que obedecer. Ele sobe o orgulho para a cabeça dele e não interessa mais para ele o que Deus colocou para ele fazer, mas o que ele estava sentindo e o que ele queria que as pessoas vissem. E Deus precisa substituir ele por alguém com um coração reto. Deus levanta Davi. Mas não sei se você sabe, Davi cometeu muito mais pecados que Saul. Só que Davi, diferente de Saul, isso foi uma coisa que nós ouvimos ontem à noite, eu fiquei, uau! Só que Davi, diferente de Saul, tinha um coração de se arrepender muito rápido. E Davi, assim como foi ministrado ontem à noite, ele vivia em amor. Ainda que ele não tivesse contato com o Espírito Santo, ele perdoava Saul, quem quer que fosse, e ele se posicionava como Deus tinha dito a ele que ele deveria se posicionar. Então, mesmo com tantos pecados, ele ainda assim foi mais aceito para o coração de Deus do que Saul com seu orgulho. As coisas vão acontecendo, e Davi ele recebe uma promessa de Deus para construir e edificar o tabernáculo em edificação. Mas não sei se você sabe, Davi também não consegue fazer isso. Porque tantas coisas aconteceram, e mesmo ele tendo a aceitação da parte de Deus, houve uma consequência pelas escolhas de Davi. E aí, a ordem de estabelecer o tabernáculo passa para o filho dele, Salomão. E agora, Salomão é levantado como um rei, ele pede sabedoria a Deus, o que é lindo, e o Senhor nos instrui que nós, como igreja, podemos nos achegar a Ele e pedir sabedoria, porque Ele vai nos dar deliberadamente, sem medir ou sem dar algo equivalente ao que nós merecemos. Ele simplesmente nos libera essa sabedoria. Salomão, com essa sabedoria, se mantém retilíneo e consegue edificar o tabernáculo do jeitinho que Deus falou para Davi. Só que em um determinado momento, depois de tudo isso, não sei se você sabe, mas o templo é destruído, Jerusalém passa por um problema sériozão e tudo vai ao chão. E esse povo foi levado cativo. Só que aí Deus vai e levanta aquele que naturalmente estava acima desse povo, o rei Ciro, e diz para ele: vai, escreve esse decreto e libera, autoriza a edificação do templo, para que o povo reconstrua e levante novamente não só o templo, mas a própria cidade de Jerusalém. E Deus levanta um homem como líder, governador. Não sei se você sabe, mas as tribos de Judá, as 12 tribos, elas tinham reis, príncipes. Cada tribo tinha uma simbologia. Tinham os levitas, aqueles que estavam ligados com o sacerdócio, aqueles que estavam ligados com a liderança. E esse homem, ele era um dos líderes. Junto com ele foi levantado um sacerdote, o que mostra que Deus nunca levanta uma liderança que não tenha consagração, que não tenha sacerdócio. Todos nós somos levantados como sacerdotes de Cristo. Então, todo bom líder precisa ser um sacerdote no seu íntimo. Não adianta só ser líder, tem que ter o sacerdócio. Não no sentido de ter, porque nós temos, entenda, mas no sentido de buscar isso, se consagrar para tal situação. Não era qualquer um que era levantado como sacerdote. Você não é qualquer um. Você é importante para o Senhor. No que Deus chamou você para fazer, você é importante para Ele. E se você buscar Ele no seu íntimo, no seu secreto, coisas e formas de agir, o caminho que você precisa percorrer, você vai ter a direção perfeita dele de como fazer as coisas. Porque Deus não faz as coisas em meio à bagunça. Você pode repetir isso comigo: Deus não faz coisas no meio da bagunça. Agora você que está aqui, olha para a pessoa que está do seu lado, bem longe de você. Você que está em casa, se tiver com alguém, olha para ele e fala assim:
Não, você não vai repetir a mesma coisa que eu falei. Você vai falar para ela assim: Deus é organizado. Deus é tão organizado que na hora de construir aquele tabernáculo no começo, ele disse as cores, as quantidades, os tamanhos. E isso acontece aqui também. Quando Deus vai tratar com esse homem que foi levantado para edificar esse templo, ele diz: faça um templo de tanto por tanto. E é engraçado porque a proporção do templo é quadrada. E o formato quadrado dentro do tabernáculo, ele apontava para a perfeição de Deus. Não existe diferença, ele é igual e ele é para todos. Ele pega as 4 pontas e ele tem a mesma proporção. E o tabernáculo que foi edificado por esse homem, após aquele outro ter sido destruído, ele tinha um formato perfeito, porque Deus é perfeito e ele alcança a todos. Agora vamos descobrir quem é esse homem? Capítulo 2, versículo 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, para cada uma da sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Relaias, Mordecai. E aí ele vai falando todos aqueles que subiram junto com Zorobabel. Zorobabel era esse líder levantado por Deus para um momento específico, para uma ação específica, que não podia ser outra pessoa, tinha que ser ele. O chamado e o propósito que Deus colocou na sua vida não pode ser outra pessoa que vai cumprir ele. É você, só você e mais ninguém. Só que como você já viu um trajeto com Deus, se você não o quer fazer, Deus precisa levantar alguém para fazer. Mas já pensou o que seria de nós se Jesus, ele realmente não quisesse fazer, se negasse a Deus? Quem Deus ia levantar para fazer o que Jesus fez? E Jesus ainda disse: Pai, não estou muito afim de ir para a cruz, não. Não estou querendo, não. Não quero, não. Se for possível, muda essa situação. Mas os caminhos do Senhor para a nossa vida, meu irmão, são perfeitos. Ainda que pareça doloroso, ainda que pareça complicado, eles são perfeitos e eles são exatos. No fim, tudo se encaixa. Vale a pena renunciar e servir ao Senhor, como Jesus fez. Então, se Jesus, que era Jesus, não podia abrir mão do que ele tinha para fazer, quem somos nós para abrir mão do que Deus colocou na nossa vida, meu irmão? O seu propósito é inegociável. Mas ainda mais que o seu propósito, os seus princípios precisam ser inegociáveis. Porque se eles não forem assim, você não vai chegar no seu propósito. E é isso que nós percebemos na vida de Zorobabel. Zorobabel, você vai ver, nós vamos ler alguns versículos. Ele foi muito atribulado, gente. Muitas pessoas se levantaram contra a vida desse homem. Você que talvez pense: nossa, ser líder é muito bom, porque você é visto, porque você é notado, porque você vai lá na frente, porque as pessoas olham para o grupo e não enxergam o grupo, enxergam o líder. Ah, eu quero ser líder. Dura coisa você está pedindo. A quem muito é dado, muito é cobrado. E quando você recebe e você é cobrado, você precisa dar conta da cobrança, à altura. Ser líder não é fácil. Ser líder é ser exemplo. Ser líder é renunciar ao que você quer fazer, porque tem um povo que olha para você e pensa que você é perfeito, mesmo você não sendo. Ontem o pastor brincou, algumas pessoas ouviram algumas histórias sobre espíritos, e o pastor disse: 3 horas da manhã eu vou estar dormindo, viu? Quem se acordar com medo dos demônios, dos capetas, não ligue para mim não, que eu vou estar dormindo. Porque ele é homem. Mas eu sei quantas vezes o meu pai acordou de madrugada porque tinha uma ovelha ligando, precisando de ajuda. E ele saiu de casa para ir em hospital, para ir ajudar ou para ir fazer alguma coisa. A menos que ele estivesse já com outra ovelha fazendo outra coisa. São homens. É perecível, mas tem que ter uma renúncia constante. Você acha que esse homem lindo e maravilhoso, ele não erra? Não erra. Erra. Todo mundo aqui erra. Só que nem todo mundo consegue suportar a carga que ele consegue. Nem todo mundo consegue suportar a carga que você consegue. Os seus princípios precisam estar fundamentados no Senhor, porque só o Senhor consegue proteger você de você mesmo. Quando Romanos fala sobre a renovação da mente, Romanos não está falando simplesmente que você precisa estudar a palavra, mas o escritor está dizendo: ei, se proteja de você.
O nosso coração carnal, ele é enganoso. A nossa alma é enganosa. Mas só o Espírito de Deus, só a palavra de Deus pode dividir o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E como a Bíblia diz, juntas e medulas e qualquer outra coisa que parece inseparável para o homem, Deus é capaz de separar com a palavra dele. O que ele não pode fazer com a sua alma, que ainda está corrompida, a menos que você a transforme com a palavra todos os dias. É um processo. E não é uma coisa que você faz só 10 minutos por dia. É uma coisa que você precisa se vigiar para fazer 24 por 48, meu irmão. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É permitível você errar? Tecnicamente não. Mas Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele perdoa você. Ele dá uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, uma 15ª chance, uma 50ª chance. A menos que você não queira mais. Ou que você esteja vomitando no prato que você está comendo. Aí o juízo vem, meu irmão. Não tem como não vir o juízo. Mas nós não devemos desejar juízo. Nós devemos desejar graça. As pessoas falam, só a misericórdia do Senhor na minha vida. Você quer viver na misericórdia? Eu não quero, eu quero viver na graça. Porque a misericórdia, ela tira você do lamaçal. Mas a graça mantém você lá em cima. Como que eu estou hoje? É só a misericórdia de Jesus. Ainda bem que é a misericórdia, né? Não é o juiz. Se fosse o juiz, aí já era complicado. Mas ainda assim, meu irmão, deseje todos os dias viver na graça. Porque a misericórdia, meu irmão, ela pega você nu, todo cagado. Levanta você e fala, vou te dar um banho, vou te limpar. Infelizmente, todo mundo tá vendo, tá fedendo, tá feio. Mas eu vou restituir se você permitir. Existem estudiosos que dizem que o nome de Zorobabel significa nascido na Babilônia. E nós retornamos para o primeiro versículo de quando nós começamos a palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez Zorobabel, que represente aquele que nasceu na Babilônia, foi aquele que fez da Babilônia um ponto onde Jerusalém foi colocado. Onde a igreja foi erguida novamente. Onde parecia vergonha, Deus transformou em honra. Porque é isso que Deus faz. É isso que Ele faz. E a gente vai continuar agora na história de Zorobabel. Senão daqui a pouco a gente está pregando sobre a volta de Jesus. Umas coisas, né? Não tem nada a ver. Então vamos lá. Vamos agora para o capítulo 3. No versículo 1, diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Gente, esse povo não tinha o Espírito Santo dentro deles, mas eles se moviam como um corpo. Quando Deus inspirava o povo de Israel com profecias e lembrava a eles do que iria acontecer, talvez você possa dizer, nossa, então eu preciso ser lembrado por profecias. Não, você já tem o Espírito Santo dentro. Se você é movido por profecias, tem algo errado. As profecias, elas são rasas demais para direcionar a sua vida. No Antigo Testamento era uma situação. O Espírito Santo não estava dentro das pessoas, não tinha sacrifício perfeito ainda. Era tudo imperfeito. As pessoas eram tão céticas, mas tão céticas, que mesmo quando Deus se apresentava de forma física, elas não acreditavam. Aí hoje, você que tem o Espírito Santo, não precisa de nada físico, quer ter um negócio físico para acreditar. Não precisa, meu irmão. Não precisa. Nenhum profeta, profetiza, ou seja lá quem for, vai chegar para você e falar uma novidade. Se você não sabe lá dentro, tá errado. O Espírito Santo chega primeiro que todo mundo. Você entende? Mas vamos voltar para o povo do Antigo Testamento. Versículo 2. Levantou-se Jesuá, filho de Zodaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus em Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Uma coisa que eu percebo nesse versículo se encaixa perfeitamente com a nossa vida, é que tudo havia sido desconstruído, havia sido, na verdade, não desconstruído, mas derrubado. E o povo não estava levantando sacrifícios a Deus. Foi um longo tempo sem aquele sacrifício que valia por um ano,
que limpava os pecados das pessoas, sem pequenos sacrifícios de honra a Deus ou de glória a Deus, a menos que fosse pontual, como às vezes acontecia de alguém que, por exemplo, Moisés, sei lá, falava com Deus e estabelecia um altar ali e oferecia um sacrifício a Deus. Mas aqueles sacrifícios fixos, depois de tudo isso, bem depois de Moisés, nesse processo, quando tudo foi derrubado, eles não estavam acontecendo. E a primeira coisa que Zorobabel fez foi reconstruir o altar. Para no altar oferecer o sacrifício e consagrar tudo o que ia acontecer depois. Tudo que você for fazer, meu irmão, qualquer plano, qualquer propósito, qualquer atividade, antes de fazer, você precisa oferecer um sacrifício ao Senhor. Você precisa levantar o altar e louvar ao Senhor. Render graças a Ele, consagrar o que vai acontecer a Ele. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha medo de dormir no escuro, tinha medo de dormir sozinha, eu tinha medo de muitas coisas. E eu lembro que a mãe falava aquele versículo, logo me deito, durmo, descanso em paz, aquela coisa toda. Mas aquilo não era suficiente para mim. Até porque depois, quando você lê esse versículo, você entende que o contexto está falando de outra coisa. Mas não é o tema da ministração de hoje. Vamos deixar isso para uma próxima. Fica aí a curiosidade. Beleza? Mas vamos lá. Mas se antes de dormir, você consagra o seu sono ao Senhor, você dorme rapidão. É ou não é? Alguém já teve uma experiência como essa? A menos algumas pessoas que precisam dormir com pessoas que amam para conseguir dormir. Mas brincadeiras à parte. Tudo que você consagra ao Senhor antes de fazer dá certo. Faculdade, trabalho, família, decisões, se você consagra ao Senhor, dá certo. Aí você pode dizer, mas nem sempre é como eu quero. Eu não falei que é como você quer, eu disse que dá certo. Nem tudo é como a gente quer. Nem tudo era como Jesus queria, mas deu certo. E deu tão certo que aquele Jesus que apareceu para os discípulos vai voltar nos ares para nos buscar. Deu certo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, meu irmão! Isso é incrível. Vamos voltar para Zorobabel. Versículo 6. Confirmando aquilo que a gente tinha falado. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Quando Deus levantou Zorobabel e chamou Zorobabel, Deus disse, Zorobabel, você vai fazer a fundação. Você vai edificar. Você sabe que um prédio, ele só cresce se tiver uma fundação. E sabe o que é mais legal disso? É que a obra, principalmente quando é na alvenaria, ela passa vários dias na fundação. As pessoas passam na frente e elas não veem nada. Faz dias, semanas que aqueles tapumes estão lá, que você está vendo que tem uma construção, mas você não vê nada. Você não vê nada. Naturalmente parece que nada está acontecendo. Mas só depois do nada acontecer, o visível pode se erguer. Talvez você possa dizer, nossa, mas nada está acontecendo na minha vida, parece que as coisas não andam, parece que estou sendo puxado para trás. Mas uma flecha, para ela poder chegar lá no alvo, ela precisa ser puxada para trás. E não só isso, se você pegar algum vídeo de arco e flecha, você vai ver que a flecha ela é rígida, o arco também é rígido. Mas quando a flecha é posicionada no arco e ela é movida, o movimento para ir faz com que ela se curve. Ou seja, tudo se mexe. Talvez haja dor na flecha. Talvez haja dor na flecha. Mas quanto mais bem apontada, quanto mais aprumada, quanto mais ajustada ela estiver, mais certo ela vai chegar no alvo. Não sei se você já assistiu, eu gosto de fazer alegorias com filmes. Não sei se você já assistiu o filme de Valente, é um desenho animado, que ela quer lutar lá pela própria vida dela. Naquela época as pessoas tinham casamentos forçados, né? E quando ela vai, ela acerta todos os alvos dos pretendentes dela. E o último que acertou bem no meio, ela perfura a flecha dele bem no meio. Ainda que o diabo possa ter perfurado uma flecha no meio da sua vida, se você deixar que o Senhor aprume você, posicione você pela palavra, você vai bem no meio da flecha de Satanás. Vamos continuar, que meu tempo está acabando, senão não vai chegar no fim. Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Enquanto o processo de fundação estava acontecendo, quando ninguém estava vendo nada, o povo estava cantando, dançando e louvando ao Senhor.
O momento de tribulação é o momento de você se levantar em alegria e declarar e proclamar para os 4 ares a quem você serve e quem está por você. A pressão veio, meu irmão, é hora de correr para o Senhor. Ah, mas ninguém está vendo nada, não interessa. É o seu secreto. Só que quando o seu secreto ele é bem feito, as pessoas começam a ouvir. No versículo seguinte diz que era tão alto, mas tão alto o som daquelas pessoas gritando, chorando, cantando, que de longe, muito de longe, se ouvia o que estava acontecendo. E aí, por conta disso, algumas pessoas que não eram de Deus foram lá para tentar barrar a situação. Eu não vou mais ler o versículo porque senão não vai rolar. Foram lá para tentar impedir, chegaram até o outro rei e disseram: rei, aquele povo é um povo rebelde. É um povo que não se enquadra com as nossas regras. Busque o histórico deles e veja. E o rei, é verdade, é um povo complicado. Eles não me obedecem. Vamos parar essa construção. O rei foi lá e decretou para parar essa construção. Só que aí depois, isso foi no ano 2. Assim, numa sequência de 6 anos, tá, gente? No segundo ano, ano 2, de 6 anos. Mas quando foi ali perto dos 6 anos, entre os 4 e os 6 anos, Deus começou a inquietar aquele povo e dizer: ei, levanta, 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 volta ao trabalho, volta ao trabalho. E o povo simplesmente se levantou e voltou ao trabalho. E quem foi chamado de novo? Deus desperta: Zorobabel, levanta, filho, faz alguma coisa, vamos, anda. E sabe que Zorobabel teve medo. E antes de terminar, nós vamos ler uma passagem que confirma isso. Mas Deus, ele traz uma profecia através de Ageu e Zacarias sobre como o povo deveria se firmar em Deus. Não vai dar tempo de ler, verdade, eu estava lendo aqui, não vai dar tempo de ler. Mas Deus diz para ele: seja forte. E uma pessoa disse para mim uma vez: todas as vezes que Deus diz para o homem ser forte, é porque naturalmente ele está sendo fraquíssimo. É porque ele está inseguro, é porque ele está com medo. Mas Deus está dizendo para ele: ei, vai dar certo, fica tranquilo. E Deus inspirou Zorobabel e disse: ei, Zorobabel, vai dar certo, fica tranquilo, confia em mim. E em todas as situações, Zorobabel se colocava diante do povo e pleiteava pelo povo. Ele falava, ele era o líder. E junto com ele tinha um sacerdote. Depois que eles começaram essa movimentação de novo do templo, algumas pessoas se disfarçaram de boas pessoas, chegaram até eles e disseram: olha, nós queremos ajudar. Vamos construir com vocês esse templo. Para adorar esse Deus de vocês. Só que a intenção das pessoas não era essa. E quando Zorobabel foi e disse: não, obrigada, mas não é assim que funciona. A visão é para mim. A proposição é para mim. O propósito é meu. Você não pode calçar meu sapato. O propósito é desse povo. É esse povo que vai levantar o templo. É esse povo que vai levantar a cidade. É esse povo que vai preparar o caminho para o Senhor. Aquelas pessoas se colocaram contra e disseram: mas espera aí para você ver o que eu vou fazer. Foram até o rei de novo. Olha, rei, nós tentamos. Todas as formas. Mas não quiseram não, viu? Além de rebelde, é tudo orgulhoso. Aí o rei vai e encontra aquele primeiro decreto que nós começamos lendo em Esdras. Quando Ciro diz: eles vão construir o templo. E a melhor parte é quando ele fala assim: além de construir o templo, o reino precisa suprir essa construção. Isso me lembra a história de Esther. Quando o homem que estava dentro do reino quer acabar com o tio dela. E o rei diz para ele: levante Mordecai, honre na frente das pessoas e diga: isso que acontece com quem livra a vida do rei. E aquelas pessoas que estavam contra tiveram que acatar um decreto superior a elas, de prover, assistenciar e permitir a obra de Deus, a execução da obra de Deus. Talvez o diabo possa ter parado algo na sua vida, possa ter colocado uma pedra, não interessa, meu irmão. Se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Porque toda visão de Deus, eu anotei até uma palavra específica isso, ela é assegurada por uma provisão. E a melhor parte disso é que quando o povo começou essa obra desse templo com Zorobabel, o povo deu por livre e espontânea vontade. Você lembra que nós lemos? Eles trouxeram ouro, eles trouxeram animais, eles trouxeram tecidos, tudo. Naturalmente aquilo parecia tão pouco e tão insignificante. Vai lá em Ageu. Estamos quase acabando. Ageu é bem no finzinho do Antigo Testamento. Tem Malaquias, tem Zacarias e tem Ageu. De trás para frente.
capítulo 2, versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que vos tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ele estava falando para o povo. Vocês lembram daquele primeiro tabernáculo? Da primeira proposição que foi dada do templo para o Senhor? E aí ele continua. E como vedes agora? Ou seja, estava tudo destruído. Não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, não estava acontecendo nada naturalmente. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e no meu espírito habita no meio, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Essa parte que se concretiza em Jesus. Talvez para as pessoas a edificação que Zorobabel estava fazendo, ela era muito pequena em relação ao que tinha antes. Mas o que estava por trás não era a edificação, você entende? Era o coração daquelas pessoas. Não é a sua obra, não é quantas pessoas você alcança, quantas pessoas você fez para Jesus. Eu alcancei 500 pessoas para Jesus, parabéns. Mas não é o número, é o seu coração. Claro que quando chegar no céu vai ter uma representação, uma significatividade para os números e tudo isso. Mas isso também é muito individual. Porque uma mulher que foi chamada por Deus para ser mãe, ela vai tocar em muita gente sem ter tocado em quase ninguém. Já vai ter gente que vai tocar em muita gente, ela mesma. Você entende? Não são os números, é o seu coração, meu irmão. É o seu coração. Não é o que você faz. É porque eu sou, não interessa. Não é você. É Deus, ponto. Agora, se você não entende isso, as coisas não vão dar para frente, só vão dar para trás. Me desculpe, mas é a verdade. Eu não falo de um momento de dificuldade, eu falo de uma vida. Vamos continuar. Agora em Zacarias, vai no capítulo 3, 4, para terminarmos. Que essa é a parte da profecia que eu mais gosto. Zacarias 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa e elas mesmas a acabarão. Para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Vamos parar por aqui. O prumo, ele significa alinhamento, retidão à lei e ao propósito de Deus. Existem pessoas que foram levantadas assim como Zorobabel, para trazer o prumo para a igreja, nivelar as coisas. E esse é o lindo chamado de ensino, ele nivela as coisas. Ele traz todo mundo que está assim para o mesmo nível. Esse prumo, que representativamente estava na mão de Zorobabel para a construção daquela restituição de visão, ele se concretiza em Jesus. Quando Jesus vem e leva todo mundo junto. Tudo apontando para Jesus. Tudo apontando para Jesus. E o legal também é que o prumo, você olha para o prumo, e o prumo parece que não faz nada. Ele é um pedaço de ferro assim, metálico, com uma corda. Você olha para aquilo e fala: o que é que isso pode fazer? O que será que pode vir de bom de Caruaru?
O que será que pode vir de bom de Ponta Porã? O que será que pode sair de bom da fronteira? O prumo. Alinhe sua vida com o prumo do Senhor. Talvez as pessoas vão olhar para você e dizer, dá para nada não. Mas o fundamento ele não é visto pelos outros. E a melhor parte é quando a edificação está completa. As pessoas, uau, que unção, que palavra! Eu quero ser como você, mas será que você quer passar pelo processo? Será que você quer sofrer o dano da fundação? Será que você quer ter que se submeter ao prumo? É muito fácil, meu irmão, desejar a unção de alguém. Eu quero ver passar pelo que ela passou. Ai, Jesus é lindo. Aí Jesus vai e diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e carregue. Jesus não está falando que você vai carregar seus pecados, que você vai ter que se justificar, não. Jesus está dizendo, tratar comigo, você vai ter que negar você mesmo e escolher, não negociar a visão. Naturalmente parece uma cruz, mas a ressurreição vem ao terceiro dia. É essa palavra que tem que motivar a nossa vida. É lindo, nós fluímos nos frutos, termos tudo, mas nós precisamos de Romanos 12, 1 e 2. Transformar a nossa mente, renovação, renovação, renovação constante o tempo inteiro, o tempo inteiro. Se você cair, meu irmão, corre para a palavra, busque em Jesus, vai dar certo. Ah, mas as pessoas viram, mas é uma vergonha. Beleza, meu irmão, Jesus vai transformar aquilo que parecia em vergonha em honra, se você permitir que Ele transforme. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente até com a ceia. Você sabe que para cear você precisa estar com seu coração digno, né? Passa o prumo no seu coração, porque você vai cear já já, viu? E não adianta cear e quando acabar a ceia, voltar a ser o que era antes de cear. Parece duro. Às vezes. Mas é valioso e vale a pena, meu irmão. E retornamos para Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você é manifestação da graça de Deus aqui. O que Jesus fez por você, a própria graça, o próprio amor que Ele fez por você, tirou você de onde você estava e agora você é um fruto dele. Aí você pode dizer, mas eu sou só uma maçã. Mas todo mundo sabe que a maçã vem da macieira. Ele é o ramo, Deus é o agricultor e nós os frutos. Era isso.